Eu tava vendo esse jogo aqui da Mucura, né? Sim, eu tava secando a Mucura, tá? Pra você aí, mucurento. E quando a Mucura virou o jogo, fez o 2-1, só me veio uma lembrança na minha cabeça. Que é justamente o vídeo do Marcelo Guedes fazendo uma live lá com aquele, acho que é Redação Bicolor, Radar Bicolor. Eu não lembro bem, tá? O perfil daquele cidadão lá que tem aqui, inclusive no YouTube e também lá no Instagram, né? É o Marcelo Guedes fazendo cálculo pra subir. Falando que, que a Mucura estava ali a 11 pontos do G4 da competição. O mesmo Marcelo Guedes, que falou que esse time do Remo ganhou os 23 pontos na merda. É. Uma coisa, gente, é o cara chegar e falar que o Remo conquistou a vitória ontem na merda. Eu concordo plenamente, inclusive eu falei isso aqui ontem. Outra coisa é falar que o Remo conquistou 23 pontos na sorte. Isso aí não é burrice. E o personagem Marcelo Guedes, né, que ele faz, isso é um personagem, tá, gente? É de propósito, ele fala isso pra viralizar, é proposital. Ele tá assumindo já uma postura de vergonha alheia. Eu não vi live dele, tô gravando o vídeo agora, ele provavelmente vai fazer uma live ainda hoje, né, pra comemorar essa grande vitória em cima da poderosa Ferroviária. E aí, provavelmente ele vai falar que a Mucura jogou bola. Ele vai falar isso, tá? Vai falar que a Mucura jogou bem, que tem um padrão tático, que é um time organizado em campo. Ele vai falar isso. Mas existe uma diferença do Marcelo pro Baraca, por exemplo, né? O Baraca é aquilo ali mesmo, ele pensa daquele jeito, tá? Ele pensa que a Copa do Brasil equivale a uma Copa dos Campeões, ele pensa que a Mucura é um time maior que o Remo porque tem 2 Série Bs, ele pensa nisso. Ele acha que fazer uma campanha, né, de Libertadores e ser humilhado em casa é um grande feito. O Baraca pensa assim. E boa parte dos mucurentos também pensa assim. Não fique puto com isso. Entenda o lado do mucurento. Ele só tem isso. Ele só tem isso. Ele não tem a maior torcida. Ele não tem nem de longe a hegemonia. Esse papo de freguesia deles aí é uma heresia total, né? Inclusive, até quando o Remo perde, o Remo ganha deles. Então, não me venham, tá? Com esse papo de que a Mucura ganhou hoje bem. Eu assisti o jogo todo. Vocês enganam os abestados aí. Não. Se a Mucura tivesse jogado bem hoje, eu falaria. Não tem problema nenhum em falar. Eu não tenho problema nenhum, tá? Agora, o cara chegar, abrir a boca pra falar que o Remo só ganha na merda e falar que esse time da Mucura tem algum padrão tático, desculpa, amigo. Desculpa, é até constrangedor. É constrangedor ouvir isso de alguém que acha que entende de futebol ou que diz pra todo mundo que entende de futebol, né? Não dá, né? Não dá. Mas a Mucura ganhou, importante, se largou a lanterna, né? Depois de 222 rodadas, saiu da lanterna da competição. Continua na zona de rebaixamento, claro, né? Vai pegar. Olha, gente, eu tô secando tanto a Mucura que eu nem sabia que a Mucura ia enfrentar o Avaí na próxima rodada. Juro por Deus, cara, eu não sabia. Eu não sabia que a Mucura ia pegar o Avaí na próxima rodada. Eles vão pegar o Avaí, né? Ah, Wayne, você vai secar o Avaí e tal. Cara, nem sei o que eu vou fazer, porque o Remo tem que ganhar o jogo dele, né? O Remo tem que ganhar o jogo dele. Não adianta você abrir o canal lá pra assistir a Mucura, torcer. Ninguém vai torcer pra Mucura, mas torcer pra que o Avaí não vença o jogo e o Remo perder em casa pro Cuiabá, por exemplo. Que eu tô vendo aqui o jogo e o Cuiabá tá empatando com o Botafogo de Ribeirão. Em casa, né? O jogo tá com 26 minutos, ainda tá no início do jogo ainda. Então, gente, pra Mucura, né? A vitória hoje, sei lá, né? Eu acho que não vai escapar do rebaixamento, tá? Eu acho pelo futebol, por jogadores de limitação técnica ridícula, entendeu? Mas deixa eles ficarem felizes aí, né? É um pouquinho de felicidade. Esses caras sofrem tanto, né? Sofrem tanto. Coitado deles hoje. Pegaram chuva e estavam vendo mais um fumo, né? Mais um fumo. Então, sei lá, né? O Remo tem um time ruim com o artilheiro do campeonato e o melhor goleiro da competição. Imagina eles, né? Que ninguém é destaque nesse time deles. Qual é o jogador que é destaque? Pra você ter uma ideia, os dois caras que fizeram os gols no time deles são dois jogadores que a torcida não quer ver nem pintada de ouro. Que é o tal do Marlon e aquele Marcelinho, que é horrível.
É horroroso. O Adailton, eu tenho, assim, muito desprazer de ver o Adailton jogar no Remo hoje, né? Pelo momento, por tudo que ele faz em campo. Mas esse tal de Marcelinho é 3 vezes pior que o Adailton gordo. Gordo. Meteu gol hoje, né? Virou o herói. Então... Mas vamos lá, gente. Bora falar sobre o time do Remo, tá? Que agora vai ter um momento de preparação até o sábado, quando irá enfrentar o Cuiabá. Eu ainda vou confirmar com vocês ainda se eu vou para esse jogo, tá? Tô pretendendo ir. Eu fiz uma promessa, inclusive, depois do Clássico, que eu iria pro jogo se o Remo conseguisse pelo menos um empate contra o Atlético. Como o Remo venceu o jogo, né? Eu vou fazer o máximo esforço possível para ir, tá, rapaziada? Eu vou fazer o máximo esforço para ir pro jogo, porque é importante, né? Importante a gente manter ali a nossa pegada, a nossa vontade dentro de campo e principalmente fora dele a gente dá a nossa força como torcedor, né? O Remo tem a maior média de público da Série B, novidade, né? Novidade. É a maior torcida da competição, né? Ao lado ali de Atlético Paranaense e Curitiba, né? Eu acho que é muito parelho as torcidas. Talvez o Remo tenha uma torcida maior que elas, mas eu tô falando baseado em pesquisa, né? Em pesquisa, essas duas equipes têm uma torcida maior que a do Remo, mas a do Remo tá pelo menos na 3ª posição, né? E aí você vê jornalistas forçando a barra, principalmente de Goiânia, né? O Thiago Menezes, ele descobriu que falar mal do Remo dá engajamento. Não sei se você percebeu isso. Agora tudo ele fala agora de uma maneira desrespeitosa com o Remo, né? E tal. E Thiago Menezes foi vergonhoso. Um clássico. Entre duas grandiosas torcidas, duas tunas do futebol goiano, né, que é o Vila Nova e o Atlético Goianiense. O Vila Nova ainda tem uma torcida ainda, tá? Uma torcida apaixonada, uma torcida acredita. É uma torcida pequena, mas é uma torcida apaixonada. O Atlético Goianiense não tem nem torcida, Thiago Menezes. E você quer falar do Remo em termos de público? Não fala do Remo, cara. Não fala que é banho, é banho, é banho, é banho, é banho. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o Remo só perde para 3 torcidas. A do Bahia, do Fortaleza e do Ceará. A 4ª maior torcida do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é do clube do Remo. É por isso que o Remo é maior do Norte, pô. É por isso. Infelizmente, o nosso futebol não tem título de relevante. E isso também, de uma certa maneira, tem um peso, né? Título de relevância tem um peso. E nosso futebol não tem. Né? O cara que fala que Série B é título de relevância... Ele tá pequenando mais ainda o nosso futebol, né? Mais ainda. Mas o que faz o nosso futebol ser grande, principalmente o futebol paraense, é a torcida. Eu tenho certeza que vocês aí, da imprensa aí goiana, tem muita inveja por conta disso. Tem muita inveja. Isso aí, pra mim, já é inveja, tá? Isso pra mim já é inveja. O cara querer diminuir um time, querer toda hora ficar falando, querer crescer em cima de um time por conta de uma torcida. A torcida do Remo não tem... Vila Nova, Mucura. Coloca aí, soma. Vila Nova, Mucura, Tuna, Goiás. Não vai bater a do Remo. Não vai bater a torcida do Remo. Não vai, cara. Não vai. Não vai. E isso aqui não é soberba, tá? E nem menosprezo. É a verdade. É a realidade. Agora falando, né, sobre a semana que o Remo vai ter. O Remo vai ter uma semana tranquila, tá? O Remo vai ter uma semana tranquila para trabalhar. O nosso treinador vai ter a volta de jogadores ali importantes, né? Por exemplo, o Regis, o Caio Vinícius. São jogadores que já estavam em transição e devem voltar para esse confronto contra o Cuiabá, né? Um confronto importantíssimo, tá? É por isso que eu vou fazer o esforço máximo para ir para esse jogo. Porque é um confronto que o clube do Remo, se o clube do Remo vencer, o Remo volta literalmente para briga pelo acesso da competição. Para você ter uma ideia, a tabela do Remo final nesse primeiro turno consiste em Cuiabá, confronto direto, Chapecoense, que querendo ou não é um time que está no meio da tabela ali, é muito forte jogando em casa, apesar de ter perdido para o Goiás, né? Mas quando perdeu um jogador em campo, estava vencendo o jogo inclusive. Depois da Chapecoense a gente vai ter 2 jogos em casa, Novo Horizontino e Avaí, né? Vamos enfrentar esse bom time do Novo Horizontino aí. E vamos encerrar a rodada simplesmente enfrentando um Goiás lá em Goiânia. Então são 5 jogos. E desses 5 jogos, se o Remo somar 10 pontos, eu falo aqui pra vocês tranquilamente, tá? Nesses 5 jogos, o Remo conseguir somar 10 pontos, e dá, porque o Remo joga 3 jogos em casa, o Remo inicia o segundo turno brigando totalmente pelo acesso da competição.
E é essa a briga do Remo. É essa a briga do Remo no campeonato. Falando agora aqui sobre mercado da bola, tá, gente? Vamos falar aqui sobre o mercado da bola. Porque eu recebi a informação logo cedo, ali, por volta das 1h da tarde, tá? Inclusive lá no canal O Assis, eu gravei o vídeo falando sobre isso. Eu recebi a informação de que o clube do Remo vai com tudo pra cima do Lucas Crispim, o meia, tá? É um assunto muito debatido internamente no Remo, essa falta desse camisa 10, né? O próprio Antônio Oliveira já falou sobre isso com a diretoria, já comunicou que quer a contratação de um jogador armador no time. O Remo não tem no elenco. Wene, mas o Jadson pode fazer essa função? Pode, mas ele não é um jogador de armação. Ele é muito bom. O Jadson é um jogador excelente. Ele é um coringa nesse time do Remo, faz várias funções. Mas o principal ponto do Jadson é ali caindo um pouco mais pela esquerda, né? É ali onde o habitat dele, é onde ele joga muito. Então, o Remo precisará desse armador, desse camisa 10. E o Lucas Crispim é o nome mais cotado do clube do Remo. O Remo queria muito a contratação do Jean Carlos, né? Aquele tradicional 10 lá que jogou no Ceará, jogou no Náutico, estava no Juventude. Mas o Jean Carlos optou pela palavra dele, né? Mostra que é um cara de caráter, que é um cara que tem palavra. E fechou com o Criciúma. Quem sabe se o Remo não conseguiu acesso, né? A gente não possa contar com o Jean Carlos pro ano que vem, né? Na Série A. Eu acho que ele é um jogador de nível de Série A, tá? Eu acho, tá? Mas é óbvio, né? Isso aí só de se pensar em conseguir o acesso. Então, como o Jean Carlos não deu certo, cara, se esse cara chega no Remo, era a cereja do bolo, tá? Jogar muito, Jean Carlos. Jogar muito. O Remo vai atrás agora do Lucas Crispim, né? O Remo tentou o Lucas Crispim, tentou conversar ali, não houve muita conversa, né? Mas agora é o Marcos Braz que tá aí. E ele vai tentar contratar o Lucas Crispim. Mas, se não der certo o Lucas Crispim, o Remo já tem outros nomes na mesa. O Remo vai contratar um camisa 10 nessa janela de transferências, tá? Pode esperar, tá bom? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.